Bitcoin em queda livre. É o fim da linha da principal criptomoeda do mercado? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Júlia, você, como uma especialista em carnaval, vamos aproveitar aqui que estamos numa semana de folia. Me diga, Bitcoin é uma boa fantasia para sair no bloquinho? Olá, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Olha, eu prevejo que haverá fantasias de Bitcoin nesse carnaval, mas talvez não num tom muito positivo, um tom mais pejorativo aí, os foliões fazendo uma brincadeira com o mau momento aí das criptomoedas. Tá certo. Bom, e quem vai falar pra gente aqui sobre o momento das criptomoedas e também dar umas dicas, quem sabe aqui também, de carnaval, são os nossos convidados. Afinal de contas, temos 2 convidados nesta edição do podcast. Vou começar apresentando o Gabriel Bills, aqui, analista da Mercúrios Cripto. Seja bem-vindo, Gabriel. Pronunciei teu sobrenome certo? Pronunciou certinho. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E obrigado também pela sugestão de fantasia de carnaval aí, que agora eu vou vestido de Bitcoin. Tá certo, bom, e do lado aqui do Gabriel, tá um conhecido do podcast, já veio aqui, mas faz um tempo, né, que tava devendo uma visita aqui no nosso podcast. Obrigado aí pela presença, Walter Rebelo, analista de criptomoedas da Empíricos. Obrigado, pessoal, pelo convite. É isso aí, agradeço a você que nos acompanha. Aproveita para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro. Toda semana tem podcast Touros e Ursos. E também, já que você está acompanhando a gente, deixa o seu pitaco aqui nos comentários, afinal de contas, qual é a cotação da criptomoeda, para onde vai o Bitcoin? Vai subir ou vai cair ainda mais? Vou fazer uma breve introdução para todo mundo, e enfim, nem todos que estão acompanhando aqui podem estar tão por dentro do que está acontecendo no mercado cripto, mas a principal criptomoeda do mercado saiu do patamar de $120 mil, ali perto das suas máximas históricas, para aproximadamente $70 mil, pouco abaixo disso, ou seja, uma queda de aproximadamente 50% num período muito curto de tempo. Isso acaba aí assustando os investidores e suscita aí uma série de dúvidas sobre o que pode acontecer nesse mercado. E a queda também surpreende porque a gente viu, pelo menos no ambiente institucional, um momento bastante favorável para o mercado cripto, ali com o governo americano lançando uma série de regulamentações, principalmente ali do lado das stablecoins. E mesmo do lado ali do governo americano, essa instabilidade provocada pelo tarifaço do Donald Trump também, em tese, deveria favorecer o mercado cripto. Afinal, muitos investidores enxergam o Bitcoin como uma reserva de valor, ali, o ouro digital. Bom, sem mais delongas aqui, eu queria começar contigo então, Gabriel, fazendo a primeira pergunta, uma explicação, né? Assim, o que aconteceu? Por que o Bitcoin caiu tão rápido num período tão curto de tempo? Perfeito. É uma resposta complexa, porque como você falou, é um movimento contra-intuitivo. O mercado cripto como um todo evoluindo muito bem ao longo dos últimos anos e essa grande correção do Bitcoin. Eu acredito que para a gente fazer essa resposta da forma mais completa possível, a gente precisa contextualizar um pouco o Bitcoin como um todo, o movimento de preços do passado, um pouco do movimento atual e explicar o que está acontecendo e, claro, um pouco do cenário após essa queda, se a gente continua vivendo esse apocalipse. Não é novidade para ninguém, todo mundo que investe em cripto ou investe de fora sabe que é um mercado marcado por extrema volatilidade. Isso é um mercado muito novo, o Bitcoin ele tem aí menos de 15 anos, então é um adolescente, né, dentro do mundo dos investimentos, e ele sempre foi marcado por ciclos muito bem demarcados de alta e de baixa. O que isso quer dizer? São mantras do mercado cripto, né? Os ciclos de 4 anos, ciclos do halving, que é quando diminui a emissão de novos bitcoins. Bitcoin ele sempre teve um comportamento de preço muito marcado por expansões, crescimentos muito marcantes e quedas muito marcantes também, que faz com que seja visto como talvez um dos maiores investimentos de risco que a gente tem hoje, de um ponto de vista de penetração, né? Dos grandes investimentos de risco que a gente tem, Bitcoin talvez seja o maior. Correções históricas do Bitcoin sempre giraram na casa dos 80% a 70%. Quando a gente pega a última grande correção do Bitcoin ali entre 2018 e 2019, a penúltima, na verdade, a gente está falando de mais de 80% de correção, cerca de 77% de correção ali em 2022, e agora a gente viu uma correção de 50%. Dá até para comemorar, né? Se Caraca, ficar caiu por menos, aí. Caiu menos, se ficar por aí, tá bom. Mas ainda assim é um ativo, ele
é extremamente frágil, extremamente alavancado. Por não ser regulado, acontece muita manipulação, as corretoras de cripto não seguem uma regulamentação muito bem definida, o que acaba favorecendo com que o ativo tenha um movimento de preço muito mais volátil. E aí, quando a gente vai tentar explicar o movimento atual, a janela de preço que a gente está vivendo atualmente, e eu vou separar ali de outubro, que foi quando o Bitcoin renovou o máximo histórico em $120 mil, e agora que a gente está no começo de fevereiro, final de janeiro ali, quando o Bitcoin ele bateu a casa dos 60, 70 mil dólares. O que aconteceu ao longo desse período, tá? Tem a explicação que os investidores vão poder falar, que historicamente o Bitcoin sempre cai no 4º ano do ciclo, o ciclo do Bitcoin dura 3 anos de alta, depois 1 ano de baixa, é uma explicação meio mística, tudo bem, a gente pode tratar essa explicação e que o Bitcoin está seguindo o calendário que ele sempre seguiu de alta e de baixa, o que é um negócio meio doido. Mas quando a gente tenta olhar por explicações, vou dizer assim, mais racionais, observando os movimentos que os mercados tradicionais também estão vivendo, a gente está vendo desde outubro, novembro, uma correção forte de algumas ações da tese de tecnologia nos Estados Unidos. Está rolando uma rotação de capital lá. A gente viu ao longo desse período Microsoft cair 30%, Amazon cair 27%, Bitcoin cair 50%, até que não está tão ruim, né? Nos últimos 24 meses, a volatilidade do Bitcoin é menor do que a volatilidade da ação da Nvidia, por exemplo. Então, agora deve ter ultrapassado, né? Mas até um mês atrás era isso. O Bitcoin é muito correlacionado com a Nasdaq, com ativos, ações, investimentos em tecnologia, porque é assim que ele é visto pelo investidor amplo, investidor mainstream, investidor tradicional. E essa correlação, ela acabou puxando bastante o Bitcoin para baixo nesse movimento. A gente teve na última semana, quando tudo caiu, né? Todos os mercados caíram na última semana, um medo muito grande, muito burburinho em torno da tese de inteligência artificial, com um aumento muito grande das empresas de inteligência artificial em investimentos, né? Então a tese deu uma virada de sentimento lá fora. O mercado como um todo americano está bem esquisito depois de um rally de alta muito grande, né? Ouro chegou a subir 5 vezes antes de corrigir 20%, 30%, uma volatilidade muito grande, né? O ouro chegou a apresentar uma volatilidade maior do que o Bitcoin. Então o mercado como um todo esquisito e o Bitcoin como um ativo mais institucionalizado, que ele está sendo ao longo desses últimos anos, lançou ETF lá nos Estados Unidos, agora o investidor de Wall Street pode investir em Bitcoin de forma regulada, a gente ampliou muito a penetração do mercado tradicional no Bitcoin, enquanto a penetração dos doidos, eu, Walter, a gente que investe aqui em cripto há muito tempo, a nossa penetração no mercado cripto não cresceu. É um dado interessante. 150 bilhões de dólares entraram no mercado cripto, no Bitcoin, por meio desses ETFs. Wall Street, empresas investindo no mercado cripto. Fora empresas de tesouraria em cripto, né? Que usam seu caixa para comprar Bitcoin. Enquanto isso, o volume em corretoras de criptomoedas, as corretoras específicas para cripto, não voltou nem a metade do que foi em 2021. Então é uma troca de dinheiro, uma troca de mãos. Um Bitcoin cada vez mais institucionalizado, com perfil de investidor que investe mais olhando para o mercado tradicional. E a correlação com o movimento do mercado tradicional acaba aumentando também, tá? E aí, quando a gente entende todo esse movimento de queda e traça um pouco do cenário daqui para frente, a gente tem que entender que a gente está falando de um Bitcoin cada vez mais maduro, cada vez com uma regulação mais positiva, com cada vez mais infraestrutura de investimento e com uma volatilidade que está caindo cada vez mais. Foi o que eu brinquei, né? As últimas quedas do Bitcoin foram de 80%, agora caiu 50%, pode cair até 80%, mas quando a gente vê o gráfico da volatilidade do Bitcoin, a gente vê ela caindo ao longo dos últimos 3 anos. Então pode ser um Bitcoin mais ainda volátil por bastante tempo, mas cada vez mais entediante, tanto do ponto de vista de explosões para cima quanto de explosões para baixo. Entediante para quem tá acostumado. Né, entediante pra gente aqui, né? Eu queria agora direcionar minha pergunta pro Walter, também para explicar algo para o nosso público, que é quais seriam as semelhanças e quais seriam as diferenças dessa queda que o Bitcoin está vivendo agora para correções anteriores, justamente, que foram até maiores. Houve lá o grande inverno cripto recentemente. Agora é igual, é diferente? Em que medida? Eu queria que você explicasse isso um pouco. Eu adorei essa pergunta, porque enquanto você estava falando, concordo com tudo que você falou, cara. E eu adicionaria algumas coisas a mais, né? Porque tem algumas peculiaridades. Se a gente está de fato em um bear market, que parece que estamos, né? Drawdown de 50%, esse bear market é
notoriamente diferente do que aconteceu em 2022. Muito. Em termos macroeconômicos, principalmente. Porque se você for olhar, não temos perspectiva de recessão, não temos perspectiva de que os juros vão aumentar. Spreads de crédito, né, que é uma medida aqui de risco, né, a diferença entre o que o mercado está cobrando para emprestar dinheiro do setor privado nos Estados Unidos versus títulos de tesouro comprimido. Ou seja, mercado esperando que a economia vai crescer. PMI acima de 50%, reaceleração econômica. E quando você olha o índice das small caps americanas versus o índice do Dow Jones, as small caps estão performando melhor. Ou seja, o mercado está comprando risco, mas está tendo uma rotação. Ou seja, não é um tipo de aversão ao risco completa de ativos de risco. É de certos setores específicos que conversa com o que você estava falando, né? Cara, tem ações de software que estão caindo pra caramba, SaaS tá caindo pra caramba, né? Salesforce, todas essas companhias aí de software que tá meio que nessa narrativa de vão deixar de existir por causa do risco AI, né? E por alguma razão o Bitcoin tá meio que nesse trem aí. Existem alguns fundos soberanos que estão deixando, inclusive, de investir em Bitcoin por conta da narrativa do medo quântico, né? Na computação quântica, a associação com o próprio presidente Donald Trump, né? Que agora está muito associado cripto com o governo Trump. Isso, por um lado, é uma oportunidade, mas nada de graça. Tem o risco também. Então, tem também o que aconteceu no dia 10 de outubro, né? Que foi o Morgan Stanley ponderando ali, né, jogando ali para o mercado que talvez iriam tirar a MicroStrategy, uma grande compradora de Bitcoin, dos seus índices. Isso afetaria tremendamente o mercado, porque é uma fonte importantíssima de fluxos passivos. Né? Quando você tem uma ação listada no MSCI, todo mundo, ao redor do mundo, está comprando aquele índice ali de ações e que a MicroStrategy estava inclusa. Então, rolou aquele medo do dia 10, rolou também agora a nova indicação do Trump, né, o Kevin Warsh, que tá tendo toda essa discussão se o cara vai subir juros, se não vai subir juros. Então, é uma conjuntura completamente diferente. Não acho que o ciclo de 4 anos, né, que a numerologia do trader Bitcoin sempre usou, vai se segurar. Para mim não faz sentido nem mecanicamente, né? O halving ele não deve importar mais para preço. 95% da emissão do Bitcoin já aconteceu. Se isso ainda afetar, eu acho que é por memética mesmo, por ideias, por psicológico. Né? Porque se você tem uma grande quantidade de investidores que acreditam em uma narrativa, eles vão executar de acordo com aquela crença. Né? Só que essa queda, se você for olhar quem está vendendo, foram os ETFs. Olha lá os fluxos de saída dos ETFs. Foram bilhões dia atrás de dia. Né? Então, assim, eu acho que é muito mais um rotation trade do que um bear market que vai perdurar da forma como perdurou do final de 2021 até o comecinho ali de 2023. Se eu puder te fazer um complemento rapidinho, Walter, a gente tem uma diferença brutal nessa correção para as outras. Nas outras correções, a gente estava vivendo uma super crise interna no mercado cripto e uma super crise macroeconômica. Nenhum dos dois está acontecendo agora. Uhum. FTX quebrou, né, em 2022. FTX quebrou, um monte de empresa cripto quebrando, acesso a crédito tudo ferrado, os caras tudo despejando cripto na cabeça de todo mundo. Nos Estados Unidos, bolsa caindo pra caramba, juros subindo, recessão, a gente vivendo o ápice dos resquícios da pandemia, um ciclo péssimo para ativos de risco. E aí, obviamente, todos os ativos sofrendo. A gente não tá vendo isso agora. Teve aquele caso Terra Luna também, né? Daquela caso da Terra Luna varreu do mercado mais de 50 bilhões de dólares. A gente não tá vendo nenhuma grande empresa cripto quebrando, a gente não tá vendo o mercado cripto sofrendo uma grande pressão regulatória, foi o que aconteceu em 2019. A gente não tá vendo um cenário macroeconômico horrível para ativos de risco, muito pelo contrário. Então, eu sou muito partidário da opinião do Walter também, de que é uma rotação, uma correção passageira e não um longo período em que o mercado cripto vai demorar muito para se recuperar e vai ter que penar para conseguir voltar ao que era antes. Eu não vejo quebra estrutural no mercado, assim como houve em outros momentos. Um outro exemplo anedótico, o maior hack que já aconteceu na história em termos de valor de dólar, aconteceu o que? Foi final de 2025? Foi o hack da Bybit, mais de 1 bilhão. Os caras não quebraram, porque não tinha alta alavancagem, hoje já tem linhas de crédito,
acordos com outras exchanges, os caras, beleza, deixaram de patrocinar a Fórmula 1, mas ficaram aqui com a cabeça, né, acima da água. Então, completamente diferente de 2022. Bom, dito isso, o que o investidor que comprou bitcoins, que está com bitcoins na carteira, deveria fazer? Enfim, realizar essa perda, esperar um pouquinho, não fazer nada, ou eventualmente aproveitar e comprar mais? Acho que os dois podem responder. Pode começar, Gabriel. Perfeito. Eu vou dar uma resposta um pouco mais de planejamento financeiro. Eu acho que depois você pode complementar com um pouco de momento de mercado. Primeiro passo é reavaliar um pouco do propósito, né? Por que eu comprei Bitcoin? O que eu estava esperando de retorno? O que eu achava que eu aguentaria de prejuízo? E qual que foi o tamanho, a proporção disso dentro do meu patrimônio? Eu vejo que muitos investidores investem errado no mercado cripto por erro de dimensionamento. Eu vou colocar 50%, 60% do meu patrimônio nisso daqui, eu vou esperar que isso daqui vai se multiplicar por 5, 6, 7 vezes em um curto espaço de tempo e eu acho que eu aguento uma correção, uma queda de 50%. Mas aí quando a queda de 50% vem, aí o cara vê que não aguenta de verdade, entendeu? O que é normal, é natural. Eu achava que eu ia lidar super bem com uma queda de 50% até eu levar a primeira. Isso que eu tomei essa queda quando eu não tinha quase nada investido no mercado. Então imagina para um investidor que já construiu um patrimônio e coloca um valor muito relevante do seu patrimônio dentro do Bitcoin. Primeiro passo, nesse momento, se o Bitcoin ou uma carteira cripto está te incomodando dentro do seu patrimônio, é olhar para ela e falar, faz sentido? Qual que é o propósito disso daqui? Porque se o propósito for, olha, eu quero enriquecer rápido, você está errado. O mercado cripto não é mais esse mercado. Nunca foi, mas em outros momentos era mais fácil você ter essas explosões de preço. É entender que uma carteira cripto hoje, ela vai te dar um retorno muito provavelmente no longo prazo acima de outros índices de risco. Então eu vou comprar uma Nasdaq, vou comprar um Bitcoin. Cara, se você segurar, vamos pegar do Bitcoin da mínima até a máxima histórica dos últimos 3 anos. A gente viu uma performance de 3, 4 vezes, né? Em questão de 3, 4 anos. Então é um ativo que no longo prazo tende, se ele continuar evoluindo como evoluiu nos últimos 10 anos, tende a continuar entregando uma performance acima dos índices de risco, mas cada vez menor. Não é um ativo que vai triplicar seu patrimônio a cada ano. Talvez ele vai entregar, isso aqui é zero uma promessa de retorno, mas talvez ele vai entregar ao longo dos próximos 5, 6, 7 anos, 50% ao ano. Você fica satisfeito com isso? Você aguenta quedas de 50% para ganhar 50% ao ano no longo prazo? Se a resposta for não faz sentido investir em cripto. 50% a cada ano, né? Tem que ser É um retorno acumulado. Pode ter num ano que você esteja com prejuízo de 50% antes do mercado virar. Entendeu? Mas muito investidor não tem essa consciência. Muito investidor, ele entra com a consciência de que vou triplicar meu patrimônio em um ano. É o que eu vejo do investidor comum entrando no mercado cripto, de certa forma, desavisado ou mal educado. Mal educado no sentido de ninguém contextualizou para ele o que é o mercado cripto pós-2021. Que menos cassino, super explosões de preço e mais um mercado que tende a evoluir ao longo da sua adoção, entregando uma volatilidade menor. O primeiro passo que eu faria seria a reavaliação. Aí a tomada de decisão eu passo a bola para o Walter. O que vocês estão indicando para os assinantes da Empíricos? Primordialmente a gente está em caixa hoje, com algumas posições short e algumas posições long em ativos que estão mostrando descorrelação com o Bitcoin. Então, quando você vai tomar uma decisão hoje, né, você pode usar diferentes frameworks, né, diferentes ferramentais. Tem o cara que vai usar o ciclo de 4 anos, tem o cara que vai olhar para um indicador técnico, tem um cara que vai montar modelos. Independentemente da forma como você está tomando decisão, você está agindo diante de hipóteses. Uma hipótese de que o preço vai subir ou uma hipótese de que o preço vai cair. Você bem falou, isso não é uma promessa de retorno. Eu não tenho como prometer retorno em renda variável. Eu tenho como gerir risco. Então, todo investidor tem que gerir risco. Tem que agir diante de hipóteses, ser humilde bastante para falar, olha, eu não sei se esse meu sinal não tem um hit rate, né? Não tem uma taxa de acerto de 100%. Tem uma taxa de acerto de 55%, 53%. Então eu tenho que ter algum nível de preço para invalidar a minha hipótese. Se eu compro hoje e o preço cai X%, e aí tem diferentes maneiras de você decidir onde que é esse stop, aí você você invalida a sua hipótese. É um processo científico, né? Então, hoje, o que a gente está vendo? O preço ele só se move de 3 maneiras. Ele não dá cambalhota,
Ele não gira, ele não fica de ladinho, ele só sobe, ele desce. Perdão, eu falei que ele não fica de lado, mas ele fica de lado. Então, mais formalmente falando, reversão à média e tendências. Tendência de alta, tendência de baixo. Você conseguir determinar que momento é esse, baseado em sinais, modelos, seja lá como você fizer, é o ideal. Então, o que hoje os sinais, modelos que eu utilizo estão falando? Ainda estamos em tendência de baixa. Porém, estamos em uma faixa de preço em que a estrutura do mercado histórica geralmente forma fundos. Como assim? Se você for olhar onde que foi ali aproximadamente o fundo de um bear market em outros ciclos, foi exatamente, ou aproximadamente, melhor falando, em picos do ciclo anterior. Ou seja, o fundo de 2022 foi no pico do ciclo de 2017. O fundo de 2017 foi no pico de 2015. Hoje, né, seria o caso do fundo ser agora em 68, que foi ali mais ou menos a máxima do ciclo de 2021. Estou tomando uma decisão com base nisso? Você pode, é uma hipótese. Onde que você invalida? Aí é a outra pergunta que o investidor ele tem que buscar entender como ele faz isso. Né? E aqui na Empíricos, Mercúrios também, a gente faz esse trabalho de ajudar as pessoas a entender o risco e a administrar esse risco. Sendo bem direto ao ponto, ainda não tenho evidências de que estamos aqui em um momento de compra apostando em alta, mas sim de mais cautela. Não estou short em Bitcoin, não estou operando Bitcoin agora, estou em caixa. Existem algumas outras moedas que ainda demonstram forte tendência de baixa, estou short nelas, e algumas outras que a gente vai falar aqui, né, no momento do Touros e Ursos, a gente está long. Legal. Queria direcionar mais uma pergunta para os dois. Queria saber se vocês têm alguma projeção para o preço do Bitcoin no final desse ano e o que poderia ser um gatilho para a retomada da tendência de alta do Bitcoin. Feito. Cara, uma boa pergunta, viu, Júlia? Vou começar pela segunda enquanto eu penso a primeira, tá? Que é mais difícil. Beleza. Vamos lá, gatilhos para retomada da alta. Primeiro ponto, uma reversão do sentimento lá fora. Do investimento, principalmente nos Estados Unidos. A gente está vendo um rally de alta muito forte em alternativos. O Ibovespa está explodindo, né? Só que quando a gente pega o rally mesmo do Ibovespa, começou ali o quê? Outubro, novembro, né? Final do ano passado, começo desse ano, que o Ibovespa realmente começou a andar. A Nasdaq e o S&P, eles ficaram um pouco lateralizados, estão bem próximos da máxima histórica, mas ficaram lateralizados, né? E outra coisa que a gente viu ao longo desse movimento foi queda do dólar. Ou seja, investimento saindo dos Estados Unidos, né? Um claro movimento de rotação, que foi o que a gente falou várias vezes. Então a gente está entrando, não está entrando, né? A gente está no meio de uma temporada de resultados corporativos, na tese de inteligência artificial, na tese de tecnologia. Isso daqui vai ser muito importante para o mercado avaliar essa percepção de risco em relação a ativos relacionados à tese de tecnologia, que a gente concordou aqui que cripto está extremamente correlacionado. Correlação do Bitcoin com o Nasdaq foi mais de 0,85, quase 85% dos movimentos da Nasdaq. O Bitcoin copia nos últimos 3, 4 anos, tá? Então isso já é um ponto importante. Segundo ponto que eu observaria seria uma mudança no cenário macroeconômico de um ponto de vista de redução de incertezas. A gente está num período de transição. Todo período de transição ele é ruidoso. O Fed está trocando de mandato. O mandato do Fed acaba em maio, do presidente do Fed, Jerome Powell, e vai entrar o Kevin Warsh, que é o novo presidente do Fed, com a primeira reunião que ele vai tocar como novo comandante ali do Banco Central Americano em junho. Esse período de transição, ele tende a ser bastante ruidoso. O mercado ele já meio que sabe o que esperar do Jerome Powell. É um cara mais conservador, é um cara que ele já deixou muito claro quais são as tomadas de decisão dele nas próximas 2 reuniões que ele tem à frente do Fed. O Kevin Warsh ainda é uma incógnita. É um cara que é completamente diferente do Jerome Powell, super crítico ao Fed atual e completamente o oposto do que o mercado achava que o Trump iria indicar. Então, ninguém tem a mínima ideia do que esse cara vai fazer, do que ele vai falar a partir do momento que ele assume o Fed. Essa transição econômica, essa transição macroeconômica, né, de política monetária nos Estados Unidos é importante pra gente enxergar se o Kevin Warsh ele vai chegar e ele vai tranquilizar o mercado. Ele vai falar, não, aqui a minha intenção é manter juros baixos porque a economia americana está precisando disso. O mercado de risco fica um pouco mais aliviado.
Então tem esse ponto, e o outro ponto é a gente entender também um pouco do cenário, melhor do cenário macroeconômico nos Estados Unidos. A economia americana, ela tá numa estagnação junto com uma inflação alta, ameaçando uma aceleração, a gente não sabe ainda os impactos da tarifa na inflação dos Estados Unidos. Então é um período também de transição ali da economia americana que a gente não vivia há muito tempo, porque a gente saiu ali desde 2010 um ciclo de crescimento econômico nos Estados Unidos, com muito incentivo do Banco Central pós-crise de 2008, chegamos numa super crise ali durante a pandemia, e agora a gente está num período pós-crise e pós uma expansão econômica muito grande nos Estados Unidos, e com uma nova política de tarifas também, que ninguém sabe qual vai ser o real impacto ali na economia americana, junto com a entrada da inteligência artificial na economia, que está todo mundo... A gente teve o maior nível no último mês, o maior nível de demissões em massa nos Estados Unidos desde 2009. Então, qual que é o impacto real da desaceleração econômica ou da inteligência artificial nisso aqui? O que isso vai causar na economia americana? Então, eu acho que o cenário macroeconômico ele precisa ficar um pouquinho mais claro, menos ruidoso, um pouquinho mais claro da onde a gente vai, tanto na economia americana quanto em relação à tomada de decisão do Fed, e reduzir o medo do mercado em relação a essa tese das empresas de inteligência artificial estarem sobrevalorizadas na bolsa, inteligência artificial e software. Esse conjunto ele tende a tranquilizar um pouco o mercado, de um ponto de vista macro. Interno, eu citaria a regulação nos Estados Unidos. A gente tem uma lei muito importante, a Lei Clarity, que era para ser aprovada no começo desse ano. A Coinbase, que hoje é uma das maiores empresas que se posicionam como um apoiador regulatório nos Estados Unidos, pró-cripto, retirou o apoio da lei por conta de conflitos que eles entendem que a lei tem com o sistema bancário americano, tentando proteger o sistema bancário para diminuir a penetração do mercado cripto, principalmente de stablecoins. Então, essa melhoria regulatória, ela é, de fato, um catalisador muito importante. Mas não é exagero falar, eu não sei se o Walter concorda comigo, que a gente está numa carência de fortes catalisadores para cripto. 2023, opa, vai aprovar ETF? Quando aprovar ETF, vai ser porrada. Aprovou ETF, porrada. 2024, Trump vai ganhar a eleição. Trump vai ganhar a eleição, vai ser ótimo para cripto, porque ele fala de Bitcoin. Trump ganha a eleição. 2024 para 2025, vai cortar a taxa de juros. Tem que cortar juros, vai ser porrada para cripto. Cortou. Aí agora tá todo mundo... E aí? Qual que é a próxima notícia da vez, entendeu? E aí o mercado tá nessa dificuldade de recuperação. Não acho que é um cenário tão claro, por isso que eu concordo com o Walter que a gente, no curto prazo, tá muito mais com um cenário de incerteza, ruído e talvez continuação da baixa do que de otimismo, né? Não tem nada que a gente fala, quando essa notícia sair, o mercado vai explodir. E sobre perspectiva de preço, né? Eu acredito que o Bitcoin ele tá muito próximo de marcar fundo. Vejo que tem uma grande probabilidade do Bitcoin passar por uma recuperação ainda esse ano. Difícil o Bitcoin renovar a máxima histórica esse ano. Eu acho que é o que dá para a gente sinalizar e se comprometer de um ponto de vista de perspectiva de preço. Vejo que a gente está numa boa janela de compra para quem quer se posicionar no mercado no longo prazo, mas comprar agora não é garantia de que você não vai sofrer mais até o final do ano. Tá bom. Perfeito, assim, acho que você elencou todos os pontos, né? Incerteza macro, incerteza regulatória, briga entre dois lobbies fortíssimos, né? Que é o lobby de cripto. Para quem não sabe, o lobby de cripto foi o maior doador da campanha do Donald Trump em 2024, né? Então, tem ampla relevância. Então, quando a Coinbase fala, não vamos apoiar, esses caras fornecem fundos para Fair Shake. Fair Shake é uma super PAC, né? Que é um mecanismo legalizado com a qual você pode influenciar decisões do Congresso, né? Então, grupos de interesse, lobistas, fazem essas conversas, né? Esses meio de campo com congressistas, né? Com senadores, com deputados, para eventualmente passar leis. Só que aqui tem dois lobbies gigantescos com interesses diferentes. Porque qual é o grande produto que cripto inventou? Stablecoins. Né? Transferências transfronteiriças a qualquer hora, 24 horas por dia, com taxas baratas, transparentes. Dá para argumentar aqui que é anti-censura, mas pero no mucho, né, em certos ativos. Alguns você até consegue essa anti-censura. Sim. Mas esse é o grande produto. E o que está sendo discutido agora? Yields de stablecoins. Quanto que o banco americano recompensa o depósito bancário, né, que ele usa para emprestar dinheiro e ganhar em cima do spread? 0,1%. E empresta 3,9%. Spread é gigantesco. Bota trilhões de dólares,
Os caras ganham muito dinheiro em cima disso. Esse é o business do banco. Então, quando você fala, não, a gente vai ter agora a stablecoin na sua carteira digital, que vai te pagar aqui 5%, e existem até maneiras de recompensar mais do que isso cria uma certa ameaça para os bancos, porque vai sair depósito de lá, vai reduzir liquidez, vai reduzir a possibilidade de bancos prover mais crédito e ganhar mais dinheiro. Ou seja, é um embate, vale tudo, porque está em jogo aqui trilhões de dólares que podem gerar bastante yield. Então, por isso, hoje, o Clarity Act está emperrado no Senado. E precisa no Congresso. Né? Por isso que está... Né? Tanto essa incerteza regulatória, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma incerteza macro, novo Fed, governo Trump, tarifaço, e ainda incerteza tecnológica, IA e computação quântica. Então, tudo isso está fazendo com que grandes fundos repensem o posicionamento de longo prazo no Bitcoin, pelo menos no atual momento. Né? O mercado ele se move baseado na incorporação de informações. As informações que a gente tem hoje é incerteza. Perfeito. Mas o que seria um preço pro Bitcoin aí no final de 26? Aqui é 100% astrologia. Assim, eu darei aqui um intervalo de tudo pode acontecer. Né? A informação que eu tenho é o quê, cara? 69 é uma faixa plausível pra gente ver um fundo. Eu diria que o target para esse ano é o target do ano passado, 150 mil. Perfeito. Eu veria só veria o Bitcoin renovando máxima histórica com uma grande mudança de sentimento no mercado, sabe? Um grande catalisador, alguma grande novidade entrando, principalmente de um ponto de vista regulatório ou de adoção institucional, que realmente mudaria a visão do mercado hoje em relação ao risco de cripto, a visualização do quanto vale a pena aumentar a exposição no mercado tradicional, que foi o que puxou, de fato, a alta do mercado cripto nesses últimos anos. O que a gente pode conjunturar aqui? Aprovação da Lei Clarity, causando uma explosão de adoção institucional, grandes bancos entrando com grande força no mercado cripto, tokenização de diversos produtos, isso trazendo muita novidade para o mercado, e um movimento de compra de Bitcoin por fundos soberanos ou países, que era um catalisador que o mercado esperava muito em 2025, né? A aprovação, pelo menos o anúncio da reserva de Bitcoin pelo governo americano. Os Estados Unidos vai comprar Bitcoin, meu Deus. Todo mundo ficou extremamente empolgado com isso, né? E não foi algo que a gente viu. Isso pode ser um catalisador, uma notícia que está um pouco fora do radar, não diria os Estados Unidos, mas talvez uma outra economia do G7, do G8. Se os Estados Unidos anunciar esse tipo de coisa, acredito que todo mundo ali do G8 vai seguir, porque pode ser um movimento parecido com a corrida do ouro lá no século XX. Então, teria que ter algum fato novo. Acho que a gente, de um ponto de vista macroeconômico, tá num cenário que é difícil ter uma grande virada de sentimento assim nesse ano para ver uma super explosão, sabe? Por isso que eu acredito que talvez seja um ano de uma recuperação mais saudável, mas mais voltando para um longo prazo para o mercado. Pessoal, as pessoas que assistem aqui o nosso podcast não necessariamente são especialistas ou entusiastas de Bitcoin e criptomoedas. Acho que tem muita gente que pode estar acompanhando a gente pela curiosidade do movimento e querendo entender um pouco esse mercado, e muita gente ainda pensando, vale a pena ter Bitcoin na carteira e tudo mais. Que mensagem vocês dariam para esse investidor que ainda não tem cripto na carteira? Como vocês convenceriam esse investidor a analisar e pensar em avaliar a possibilidade de ter bitcoins como parte do seu portfólio de investimentos? Vou começar por ti, Walter, dessa vez. É uma pergunta é uma resposta bem pessoal, né? Cada investidor vai ter os seus próprios objetivos, o seu próprio dinheiro disponível para investir em risco. Sendo assim bem pragmático e técnico, talvez o investidor mais leigo, que não tenha muita familiaridade com termos, né, de finanças tradicionais, não entenda bem como fazer isso, né? Então vou tentar simplificar. Como que o institucional toma a decisão hoje? Ele quer ter não só retorno, ele quer ter retorno ajustado ao risco. Risco é volatilidade, o tanto que o preço varia. Então, o Gabriel bem falou, cara,
se você não está disposto, ao longo prazo, ver esses drawdowns de 50%, você não vai... Você não pode querer ter a oportunidade de ter um ativo que suba 2 vezes, 3 vezes em 6 meses, ou 10 meses, ou 12 meses. Então, assim, como que eu comecei, né, no mercado? Começa com pouco, entende a tese, entende o porquê que todo mundo fala que o Bitcoin pode virar um ouro digital, e entende o que o blockchain é e o que um sistema distribuído traz para o mundo de diferente versus o sistema tradicional, né? E aqui eu posso, né, a gente sempre utiliza esses exemplos assim na hora de educar as pessoas, pensa no confisco, né? Pensa que a tua conta ela pode ser bloqueada, né? E o Bitcoin ele te dá essa opção de você ser um indivíduo soberano. Beleza, esse é um risco de cauda. Você está comprando o Bitcoin quase como um seguro para algo que pode acontecer, né? Não necessariamente vai. Então, assim, entenda o porquê que você está investindo e o porquê que o Bitcoin te ajuda nesse porquê, né? Não sei se eu respondi bem, assim, mas eu olharia para esses 2 aspectos, né? O porquê que o Bitcoin é interessante e qual o perfil de volatilidade e retorno que você deveria esperar dele. Perfeito. Cara, minha resposta é muito parecida com a sua, Walter, porque quando a gente vai querer investir numa classe de ativo nova, que é extremamente volátil, a gente precisa primeiro entender por que a gente está fazendo isso. E eu tiraria a perspectiva de retorno dessa conversa. Cara, um investimento, você tem que pensar no retorno, beleza. Só que quando eu vou investir numa ação, eu entendo muito bem o que eu estou fazendo. Eu estou comprando uma fatia de uma empresa que eu conheço, que eu consigo ir lá comprar o produto, tocar no produto dessa empresa e entender de fato como isso funciona. Para começar a investir em cripto, muita gente investe só buscando perspectiva de retorno. Ouvi falar que o Bitcoin, eu olhei o gráfico aqui, o Bitcoin sobe pra caramba. Pô, legal, vou investir nisso aqui, vai continuar subindo pra caramba. Só que nesses momentos de baixa, são os momentos que a sua convicção ela é testada. Então, quando a sua convicção é testada dentro de um investimento, se você não está convicto por que você está fazendo aquilo, você vai fazer a tomada de decisão, muito provavelmente vai tomar a decisão errada, que é vender na baixa, que é o que a gente não quer que nenhum investidor faça. Então, o Bitcoin foi criado dentro de um contexto macroeconômico, um contexto de mundo muito específico. Eu vou recomendar 2 livros, que eu acho que são livros bem interessantes para entender um pouco melhor sobre dinheiro mesmo, tá? Um é um livro do Ray Dalio, Mudança na Ordem Mundial. É um livro relativamente novo, se eu não me engano ele tem 2 a 3 anos. O Ray Dalio ele defende que a economia, a ordem mundial, monetária, econômica e geopolítica mundial, ela muda de tempos em tempos. Então ele vai lá desde o início da história da humanidade, ele vai explicando como os grandes impérios foram formados e o dinheiro foi mudando até a gente chegar no capitalismo como é hoje. E ele defende porque a gente está no meio de uma mudança muito grande ao longo dos próximos anos. Eu adoro o Ray Dalio, eu adoro esse livro, ele é maravilhoso. E o segundo livro é o que o governo fez com o nosso dinheiro. Que ele também explica o dinheiro que a gente entende hoje. Por que a inflação existe, por que a inflação, por que, sei lá, 5 anos atrás a gente conseguia comprar um baita carro com 100 mil reais, hoje a gente compra um Renault Kwid. É a explicação lá no livro. Acho que são 2 livros bem contextuais para entender por que o Bitcoin foi criado. A partir daí, o investidor entendeu, quer investir em cripto. Começa pelo Bitcoin, começa investindo pouco e define uma porcentagem do seu patrimônio que você quer ter dentro de cripto, que pode ser, dependendo do seu perfil de risco, 1, 5, 10, 15, 20%, mas sempre entenda que é um ativo extremamente arriscado e que quanto mais você aumentar isso, mais a chance de você errar no meio do caminho. Porque o Bitcoin vai mexer com o seu psicológico e quando você está com o psicológico mexido, você toma a decisão errada em qualquer coisa na sua vida. Entendeu? Então, define uma porcentagem, investe aos poucos, trabalha para manter essa porcentagem estável ali e define um objetivo também, um objetivo de retorno. Quando chega um cliente novo lá na Mercúrio, a primeira coisa que a gente fala, que a primeira pergunta que a gente faz é: qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é tantos em tantos anos. Legal. Seu objetivo está errado, eu acho que você não vai conseguir chegar nisso. Vamos reajustar, vamos trazer um objetivo mais factível. E aí a gente tá muito fácil, né? Quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe qual que é o caminho que a gente vai trilhar. Ah, se eu quero investir para daqui 10 anos, o cara não está preocupado com essa queda de agora. Talvez ele vá investir mais ainda. Ele definiu que 10% é o patrimônio dele que ele aceita ter em cripto. Cripto caiu para 5% do patrimônio dele. Rebalanceia.
volta para 10%. 10% você não definiu o que é o limite, você está comprando na baixa. Não é para daqui 10 anos o retorno. Então, entender por que o ativo existe, entender por que ele está dentro da sua carteira. Aí, quero investir em outras criptomoedas, altcoins e tudo mais. Sou enviesado para falar isso, obviamente, porque eu trabalho numa consultoria de cripto, mas a recomendação é ou estudar muito antes de sair do Bitcoin ou procurar um profissional, porque aí já vira um jogo muito mais arriscado. Então, esse é o gancho para a minha pergunta aqui para a gente finalizar esse bloco, que é, para além do Bitcoin, o que vocês recomendam hoje no mercado cripto? Existem muitas criptomoedas, stablecoins, enfim, é um mercado muito diverso. E eu queria saber um pouco da posição de vocês. O que vocês estão indicando hoje para os assinantes, enfim, para os clientes? Depende do horizonte aqui de investimento, né? Se você vai falar de investimento de 10 anos, eu acho que o universo investível dentro de cripto reduz pra caramba. Porque só tem algumas coisas que dá pra falar que, olha, isso aqui dá pra você apostar que vai estar aqui daqui a 10 anos. Que vai sobreviver, né? Bitcoin, Ethereum, Solana. Depois de Solana já começa a ficar na dúvida. Eu não me comprometo com ninguém. Depois de mais de 10 anos. Mas assim, para o momento, né, tipo, dado o sinal atual que eu tenho, e enquanto esse sinal estiver vigente, eu estou comprado em certo ativo, aí vai de caso a caso. Né? Cada ativo você vai ter que estudar ali a estatística do negócio e você vai comprar, se posicionar de acordo com a volatilidade para deixar ali, a gente chama de um vol target, né, um cap de volatilidade. E aí você ajusta o tamanho da sua posição para você chegar nesse ideal de volatilidade que você quer. O retorno não tem como você prever. Você consegue administrar o risco. E aí, com o tempo, você vai tendo um retorno, porque a tecnologia está indo bem ou está indo mal, ou você está investindo simplesmente na direção correta, baseado nos sinais que você está tendo. Então, assim, vou responder de forma ampla, né? O que vale investir para daqui a 10 anos? Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyperliquid. Perfeito. Hyperliquid está conquistando seu lugar aí no top 4, né? Olha, eu vou bem em linha com o Walter, tá? Hoje, quando um cliente ou algum amigo me pergunta, fala aí uma carteira cripto para eu montar. Resposta básica que eu jogo para ele é: faz uma carteira 70% Bitcoin, 15% Ethereum, 15% Solana. É o arroz e feijão. O arroz e feijão, na verdade, é o Bitcoin, né? Mas é o arroz e feijão para quem quer sentir um gostinho a mais, sentir um risco. Por que isso? Porque o Bitcoin ele é a base do mercado cripto e a Ethereum e a Solana são as duas maiores blockchains do mercado. São os dois maiores sistemas operacionais do mercado. Tudo que é construído hoje no mercado cripto, tudo não. 95% de tudo que é construído hoje no mercado cripto é construído dentro dessas duas redes. Então, é natural você acreditar que, à medida que a adoção do mercado cripto crescer, essas duas redes vão acompanhar a partir do momento que elas continuam sendo bons produtos. Uma analogia é como você comprar a ação da Microsoft lá depois da quebra da bolha.com. E até uma comparação interessante, né? Na bolha.com, a gente teve ações como, por exemplo, da Microsoft explodindo. E explodindo sem produto, sem receita, sem usuário, sem métrica nenhuma. E explodiram de preço, depois caíram 98%. A ação da Amazon caiu 97%. Em 3 anos ali, até 2004, mais ou menos, 2003, 2004. E depois disso, elas voltaram a crescer, renovaram a máxima histórica, hoje estão muito acima do que foi o topo lá de 2000, 2001. Demoraram anos para fazer esse movimento, mas foi acompanhando o quê? A adoção, crescimento de métricas, crescimento da internet como um todo, receita da empresa. Então começou, quando você sai de um período de bolha, da explosão inicial, você entra num período de maturação, e a maturação normalmente ela é acompanhada da adoção daquela tecnologia. Então quando a gente olha hoje para o mercado cripto e tenta desenhar alguma cripto para longo prazo, o que for um bom investimento de longo prazo em cripto vai ser o que conseguir crescer em termos de adoção. Hoje eu só me comprometo com Bitcoin, Ethereum e Solana dentro de uma carteira. E uma carteira assim, 70, 15, 15, 50, 25, 25, sabe? Algo bem arroz e feijão. Quando você desce um pouco e vai em ativos mais arriscados, que hoje tem pouquíssima adoção, você tem que entender que a chance de você colocar dinheiro em qualquer um, abaixo ali do top 4, top 5 cripto, a chance de você colocar seu dinheiro ali e perder 80, 90% é muito grande. Óbvio, vão ter casos e casos que você vai conseguir ganhar muito dinheiro no longo prazo, mas exige um trabalho de curadoria, exige um trabalho de estudo que muitas vezes é negligenciado pelo investidor comum. Então, o investidor iniciante, eu iria no simples, e o investidor que acha que é um expert no mercado cripto, e pode até ser,
Também vai no simples, mas vai assumir risco de uma forma controlada. Assumir controlando, seja a volatilidade target ali da sua carteira ou definindo o máximo que você aceita perder dentro dessa classe de ativo. Tá certo. Bom, então vamos para o segundo bloco do podcast, no qual a gente escolhe os touros, que são os destaques positivos do momento, e os ursos, que são aqueles que estão na sua fase Bitcoin, digamos assim. Já tiveram seus momentos de alta e agora estão em baixa. Lembrando que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa, assim como acontece com os ciclos de mercado. E, Júlia, vou começar com você, para mandar o seu urso. A gente começa sempre com os ursos e termina com os touros, perfeito, apesar do nome do programa ser Touros e Ursos. Vai lá, Júlia. Meu urso da semana, Vini, vai para Raizen, que, enfim, nos últimos dias viu uma piora aí da sua situação ante o mercado. Ela já vem enfrentando há algum tempo uma grave situação aí de endividamento, mas houve uma deterioração da sua situação aí nos últimos dias, da semana passada para cá. Bom, a Raizen é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, e ela tem visto uma forte desvalorização dos seus títulos de dívida no mercado, tanto aqueles emitidos no exterior, né, que são os bonds, quanto as debêntures emitidas aqui no Brasil, por conta de um forte movimento de venda dos investidores nesses papéis. O gatilho para isso, na semana passada, foi o anúncio de que a Cosan resgataria títulos de dívida com a chamada cláusula de inadimplência cruzada com a Raizen, que determina que se um lado tem problema em honrar os seus pagamentos, o outro pode ser chamado aí a pagar, né, a resgatá-lo. O resgate, né, desses títulos para o mercado soou como um sinal de que a Cosan está menos disposta em apoiar financeiramente a sua subsidiária. E ontem, né, na segunda-feira dessa semana em que a gente está gravando o podcast, mais um baque para a Raizen, que foi o anúncio de que ela estaria buscando assessores financeiros e legais para desenhar estratégias para sair das dívidas. E nessa terça-feira que a gente está gravando o programa, esses nomes aliás, na noite de segunda-feira, e está sendo repercutido nessa terça, esses nomes dos assessores foram anunciados e se tornaram conhecidos aí do mercado. Então, houve um aumento aí de perspectiva por parte do mercado, de temor de que haja uma forte reestruturação da empresa e, quem sabe, até um pedido de recuperação judicial, né? Ou extrajudicial, enfim. E todas as principais agências de classificação de risco, a Fitch, a Moody's e a S&P, rebaixaram o rating da Raizen de ontem para hoje com perspectiva negativa, sendo que a Fitch e a S&P tinham ainda grau de investimento, né, para a Raizen, mesmo ela já tendo apresentado sinais de deterioração no seu endividamento. Essas duas agências retiraram o grau de investimento da companhia e a enviaram diretamente para um grau especulativo de alto risco, né, ou seja, com fortes perspectivas de calote na sua dívida. A dívida líquida da Raizen está na casa dos 50 bilhões de reais e as perspectivas para o negócio da companhia não são muito positivas esse ano, porque os preços aí dos seus principais produtos, né, o açúcar e o etanol, têm estado bastante pressionados. Na bolsa, as ações da Raizen têm sido negociadas abaixo de R$1, elas são penny stocks atualmente, o que é algo, inclusive, que a B3 convoca as empresas nessa situação a tomarem alguma atitude para elevar o preço das ações, fazer um grupamento, algo assim, porque as ações não podem ficar como penny stocks por muito tempo, e ela apresenta uma desvalorização de cerca de 90% desde o seu IPO em 2021. Inclusive, existe uma previsão aí, uma estimativa do JP Morgan de que a Raizen precisaria de uma injeção de 18 bilhões de reais para que o seu endividamento retornasse a um patamar aí mais saudável, que é algo que o mercado considera bastante improvável de acontecer aí no curto prazo. Então, por isso, por todos esses fatores, a Raizen é aí o meu urso da semana, Vini. Eu daria também um urso de coadjuvante para as agências de classificação de risco que consideravam a Raizen como grau de investimento até ontem. Ontem, assim, quando todo mundo no mercado já sabia
enfim, basta olhar um balanço da Raizen para saber a situação financeira da companhia. Mas vamos lá, Gabriel, para quem você vai mandar o seu urso? Bom, eu vou me restringir no mercado cripto. Eu te trouxe até algumas ideias do mercado tradicional, mas eu acho que como a gente está falando de Bitcoin, né? Vale a pena eu trazer uma classe de ativos que vai ser o meu urso, que são as altcoins. São as criptos alternativas, né? Quando você sai ali de Bitcoin, tudo vira altcoin, né? As criptomoedas alternativas. Eu diria hoje que tem Bitcoin, Ethereum e Solana como ativos investíveis de longo prazo. E tirando essas três, eu classificaria tudo ali como altcoins. Eu colocaria como o urso da semana, primeiro, porque estão apanhando bastante desde da máxima histórica do Bitcoin. Se a gente pega a performance dos últimos 6 meses, a gente está falando de 80%, 90% de desvalorização da classe como um todo. A grande maioria está não voltou à máxima histórica nesse último ciclo. Então, quando a gente pega do que elas bateram em 2021 em termos de preço, depois da correção, praticamente nenhuma altcoin voltou à máxima anterior, e isso é muito simbólico. Muito simbólico, que mostra o quanto o mercado cripto mudou. Que era um mercado muito marcado por moedas novas, moedinhas extremamente especulativas, extremamente arriscadas e uma dinâmica quase de cassino, num ambiente de investimento extremamente especulativo, que foi o investimento ali de 2020 e 2021, e também que cripto era novidade, né? Toda a ideia de você criar uma moeda do nada ali, que é uma tecnologia nova, era algo muito mais sexy do que é hoje. Hoje o olho do mercado está para outras coisas, está para inteligência artificial, computação quântica, robótica e novas startups, novas altcoins e de blockchain e teses novas em cripto. Não é algo que o mercado como um todo está tratando como uma tese atraente, pelo menos no curto prazo. E eu acho que a tese de altcoins, ela tem isso é uma tese que a gente carrega lá na Mercúrios e defende há bastante tempo. Ela tem um problema estrutural. Você consegue, em cripto, criar uma criptomoeda do zero com uma facilidade muito grande. Então, é como se você tivesse a capacidade ali de criar uma ação para sua empresa, para sua startup do completo zero. Você pode criar uma ação que tem a ver, de fato, com a empresa por trás, ou uma criptomoeda que não tem nada com nada ali, são as meme coins, né? Que a gente fala, que ela não existe motivo ali para sua existência. O motivo é você tentar convencer um grupo de pessoas a comprar aquilo, seja lá por quê, porque você fez um vídeo engraçado em uma rede social. Mas isso cria um universo investível de ativos extremamente fragilizados, pautados em nada, em poeira. E o que a gente viu foi um processo muito grande ao longo dos últimos anos de falência das startups relacionados a cripto, o que é normal. Ali entre 2001 e 2004, 2005, 90%, 99% das startups relacionadas à internet faliram. A gente que tem relação com mercados de venture capital, a lei das startups já parte do princípio que 90% vão à falência. Então é natural que as startups criadas no mercado cripto, elas 90% vão a zero, 90% entram numa situação de falência. Só que o problema é que essa startup ela já nasce com uma ação, ela já nasce com um token ali onde você consegue investir. Então você transforma cada investidor comum em um venture capital, em um fundo de investimento. O venture capital tem muito mais estrutura e tem muito mais experiência para absorver perda do que o investidor comum. Então o que a gente está vendo é uma completa ressignificação dessa classe de investimento, das criptomoedas alternativas. Todo mundo agora, o investidor está entendendo que são startups falem e pouquíssimas possuem um mínimo futuro ali de longo prazo. E eu acho que é aí que está a raiz de boa parte do prejuízo que muitos investidores estão acumulando no mercado cripto ao longo dos últimos anos. Insistir em investir demais nessa classe de ativo que está passando por um processo que qualquer startup passa. Poucas sobrevivem e é um processo de maturação, de crescimento de longo prazo, né? Startups demoram anos ali para você conseguir engrenar e ter um bom resultado. Então eu colocaria o meu urso para as altcoins em geral, sem fazer um juízo de valor, ele selecionar uma ou outra, que eu acredito que é um questionamento, uma provocação que o investidor precisa fazer com o seu próprio portfólio. Tá certo. Perfeito. A minha resposta é a mesma, né? Muito fácil de você encontrar um urso num momento como esse, né? Porque cripto ele se move muito com reflexividade de mercado. Porque quando você pega uma altcoin, nem uma altcoin, uma meme coin. Por que uma meme coin sobe? É um jogo adversarial. Você está comprando algo porque você espera que ele vai subir e você vai conseguir vender aquilo para alguém num preço maior.
é um jogo adversarial, um contra o outro. Não cria valor. É um jogo de soma zero. Então, como que alguém pode investir, apostar em altcoin? Você olha para reflexividade. Qual é o número que eu olho para quantificar a reflexividade? Momentum. Existem diferentes escolas de investimento. Tem um cara que vai fazer o value investing, vai, sei lá, calcular um preço justo para uma ação, ver o preço atual e esperar que esse preço atual vai convergir para o valor. Tem o cara que vai olhar para momentum. Tem o cara que vai olhar para arbitragem estatística. Então são diferentes escolas que você consegue ter ali algum resultado baseado em uma tese. Quando você vai investir em altcoins, você olha principalmente para reflexividade, para momento. Então, assim, para você shortar alguma coisa essa semana é muito fácil, porque o momento de tudo tá terrível. O retorno de 7 dias está negativo, o retorno de 30 dias está negativo, o retorno de 60 dias está negativo. Provavelmente vai continuar negativo até você ver alguma inflexão desse momento. Então, altcoins no geral, né, seria esse o caso. E quanto mais especulativo o ativo é, porque você consegue, né, mapear os ativos numa curva de risco. Então, no comecinho dessa curva de risco, você tem treasuries americanas, o ativo mais safe de todos. Né? A probabilidade do governo americano te dar calote é mínima. Depois você vai ter ali, não sei, FIIs, ou então mercado de ações americano. Depois emergentes. Depois, sei lá, Bitcoin, ou ações de tecnologia. Depois Ethereum. Depois memecoins. E esses ativos lá da ponta, eles são muito sensíveis a questões de liquidez, né? Ou seja, do quão fácil está o acesso ao crédito, do quão barato está os juros. Então, por que aconteceu a out-season lá em 2021? Né? Quando, só para quem não sabe, o que é out-season? Né? Foi esse dois ou três momentos do mercado, em que altcoins performaram extraordinariamente melhor do que o Bitcoin. Logo, você ganhou muito dinheiro colocando em ativos mais especulativos. Por que isso aconteceu? E aí eu vou dar uma outra recomendação de livro aqui para as pessoas entenderem sobre a história do dinheiro. Acho que o título em português é O Preço do Tempo, de Edward Chancellor. Ele conta a história dos juros desde a Mesopotâmia até os dias de hoje. E uma das constatações que ele faz é de que o juro a zero, que foi um fenômeno que a gente viu em 2020, né, pós-Covid, cria sérias distorções nos mercados. Out-season é uma distorção de mercado, não é algo natural. Você pode ganhar dinheiro com ela? Pode. Mas é uma distorção de mercado e você tem que estar ciente disso. Né? Então, muito fácil você shortar alguma coisa agora ou você pelo menos não comprar nada agora, porque o momento da maioria das altcoins que tem a sua performance de preço alinhado à reflexividade e ao quão barato o dinheiro tá, né? Tá terrível. Então, vou no mesmo call que o Gabriel. Boa. Tá bom, deixa eu fechar o bloco dos ursos aqui, falando do meu, que vai pro apocalipse do software, né? Como foi chamado esse fenômeno em que as ações de gigantes do mercado, como Salesforce, SAP, Oracle, desabaram no mercado, com o temor de que a inteligência artificial torne esses sistemas que são usados na grande maioria das empresas, mundo afora, esses sistemas se tornem obsoletos. E o estopim para isso foi o anúncio lá da Anthropic, que é uma empresa de AI, de um sistema ali de automação, né, que permite que as empresas façam de maneira automática boa parte do trabalho que é realizado por meio desses softwares, de uma maneira, enfim, com um agente de AI, né, sem mais nenhum tipo de intervenção. E com isso, as empresas poderiam, em tese, dispensar as assinaturas desses aplicativos que são caríssimas, né? Assim, quem tem SAP, a gente estava conversando sobre isso no almoço, né, Júlia, que você tem no mercado, né, tem todo um ecossistema ligado a essas empresas de software, que, né, tem empresas que são especialistas em instalar, né, o SAP numa determinada companhia, né? Então você tem todo um ecossistema ligado a essas empresas de software que seria dizimado, caso realmente... Que nem sempre são softwares simples de usar, justamente precisa inclusive alguém para implementar e alguém para usar, né? Então, se a IA realmente facilitar tudo isso, é uma ameaça para esse mercado. Sim, o mercado entendeu dessa maneira, tanto que a gente viu uma perda de valor de mercado da casa de $1 trilhão ao longo da semana passada, enfim, contando todas as empresas do setor, inclusive gigantes como a Microsoft, sentiram também essa ameaça. Além da Anthropic, a gente também teve a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, também anunciando uma solução desse tipo.
E aqui no Brasil a gente teve a TOTUS, né? A empresa também brasileira de sistemas de gestão também, que registrou uma queda de mais de 15% no seu pior momento na semana passada. As ações voltaram um pouco, como sempre, nesse tipo de movimento há alguns exageros, mas a gente está vendo não sei se vocês concordam, mas a gente está observando um dilema curioso nessa história da inteligência artificial, porque, de um lado, quando a IA se torna muito eficiente, os investidores temem que elas vão destruir mercados, como foi o caso agora das empresas de software mais, digamos, tradicional. E se elas dão muito errado, enfim, como por exemplo, ao longo da semana passada também se falou dos investimentos das Big Techs em inteligência artificial, né, que vão superar a casa dos 600 bilhões de dólares nesse ano. Esses investimentos vultosos também acendem um temor dos investidores de que esses investimentos eles não vão se pagar, não vão ter retorno. Então tá interessante esse dilema da inteligência artificial. Ou ela vai destruir empregos e indústrias, ou ela vai dar errado e também vai, enfim, acabar dando ruim para essas Big Techs que estão colocando ali todas as suas fichas nisso. Mas para esta semana aqui, o meu urso vai para as empresas de software corporativo e para esse apocalipse, chamado apocalipse do software. Bom, vamos para os touros então, para os nossos destaques positivos. Mais uma vez, Júlia, eu vou passar para você a bola. Eu escolhi como touro a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, que teve uma vitória aí avassaladora para o seu partido, o PLD, e para a sua coalizão em geral, né, nas eleições legislativas para a Câmara Baixa do país no último fim de semana. O PLD obteve 316 cadeiras e o Partido da Inovação do Japão, aliado, né, do partido da Premier, obteve mais 36 cadeiras, totalizando 352 assentos e garantindo aí mais de 2/3 da Câmara Baixa, o que é bastante bom para o governo da primeira-ministra japonesa, porque com essa quantidade de representantes na Câmara Baixa, é possível desconsiderar a Câmara Alta, que é a casa onde ela não tem o controle, né, dos legisladores. Então, houve uma percepção de que a plataforma de governo da primeira-ministra japonesa foi reforçada, o governo dela ganhou força aí com esse voto de confiança da população japonesa, esse voto de confiança massivo. Essa eleição ela foi convocada pela Sanae Takaichi antecipadamente no inverno japonês, um inverno rigoroso, e mesmo assim as pessoas foram lá votar, e a intenção dela era justamente provar ali a força do seu governo, enfim, garantir apoio da população para a sua plataforma, e acabou dando certo. A gente viu episódios no passado recente em outros países onde essa estratégia não deu muito certo para os primeiros ministros, mas no caso da primeira-ministra japonesa deu certo. E é a primeira vez em muito tempo que um governo japonês obtém tanta força assim nas urnas, e o resultado foi, no mercado, né, foi que o índice Nikkei subiu após as eleições, com a percepção de uma instabilidade política trazida por esse resultado eleitoral. Lembrando aqui que a Sanae Takaichi, ela tem sido uma personagem política bastante popular no Japão. Ela é conservadora, né, ela se identifica com a Margaret Thatcher, ela tem um plano de cortes agressivos de impostos e de investimentos militares, de reforço aí da defesa do Japão. Ela também conta com o apoio do presidente norte-americano Donald Trump, o que pode ser positivo economicamente para o Japão, já que evita ali um atrito com os Estados Unidos e uma tarifação mais pesada aos produtos japoneses que são exportados aí para o Japão, o que é importante para o país nesse momento. A preocupação aí que a plataforma e a postura dela suscita no mercado é com o equilíbrio fiscal japonês, né? Quanto que cortes aí na arrecadação poderiam impactar aí os títulos japoneses, os juros japoneses, mas, de uma forma geral, ela é percebida positivamente pela população japonesa e também aí pelo seu aliado Donald Trump. Então, por causa disso, eu dou aí para a Premier japonesa o touro dessa semana.
Todo mundo vai ficar de olho no que vai acontecer no Japão, porque depois de décadas de ali lutando contra a deflação, a gente está vendo a inflação lá. E uma situação fiscal que deixaria o Brasil, né? Se comparar a situação fiscal do Japão com a brasileira, a gente está super bem. Né? E lembrando que isso pode ter um impacto forte no iene, o que impacta o mercado de câmbio global, né? Inclusive o nosso real. Então, realmente é algo para se ficar de olho. E ativos de risco também, né? O carry trade do iene foi inclusive um evento, foi agosto de 2024, né? Isso. Quando teve aquela desalavancagem desse trade, né? O investidor, né? Instituições e tal, até a empresa do Japão pega juros emprestado aqui no Japão e compra para juros americanas, compra ações. Então, no momento em que você tem o aumento dos juros, né? Muda muita coisa, né? Muita coisa reprecificada. Não é mais dinheiro grátis, né? Walter, aproveitando que você já tá com a palavra, manda aí o seu touro. Cara, eu vou de PAXG. PAXG é uma versão tokenizada do ouro. Então, olha que coisa boa, né? Para quem tá em cripto, você não só pode investir em Bitcoin, Ethereum. Hoje existem ações tokenizadas e também commodities tokenizadas. E eu acho que é cômodo para quem tá em cripto, porque para você se desfazer de uma posição e comprar outra que é descorrelacionada, que tá num momento melhor, é fácil. Então, acho que o PAXG não PAXG, né, necessariamente, né, tem outras marcas de ouro tokenizado, digamos assim. Entre aspas não, né, são marcas mesmo. E que a gente está vendo uma tendência meio que secular, né, um fenômeno meio que de desglobalização, né, cada vez mais em pauta isso, né. Interdependência entre países é algo delicado quando você bota um Covid na conta, ou uma possível guerra, não sabemos o que vai acontecer. Então, a gente está vendo, por exemplo, China acumulando muito ouro, né? Esse fenômeno aí da desdolarização, a gente não sabe o quão rápido isso vai acontecer, mas eu acho que o ouro é uma boa posição para se ter, meio que até perene na carteira, né? Dependendo do momento, mais ou menos. O ouro, conhecido como Bitcoin físico também, por muitos. Exatamente. Essa é o curioso, né? Porque assim, quando você vê a BlackRock lança o ETF e aí vai fazer as apresentações, né? O roadshow. Aqui o Bitcoin é uma maneira bacana de você diversificar seu patrimônio. É o ouro digital. E muita gente acredita nessa tese do ouro digital, né? E eu acho que, beleza, pro longo prazo, eu acho que é uma possibilidade. E se você apostar agora e você tiver certo, você vai ser recompensado pelo risco que você está tomando. Mas quando a gente olha para o Bitcoin, você bem mencionou, né? Ele está muito, muito, muito correlacionado com ações de software. Então, como assim vocês estão dizendo que é um bom diversificador, né? Então, tipo assim, a gente tem que olhar para a realidade em vez de querer montar narrativas, né? Acho que as narrativas, elas se apresentam para nós, mas ela tem que estar ali expressando o número também. Perfeito. Gabriel, manda aí seu touro dessa edição. Eu ia falar algo muito parecido com o Walter, né? Vocês combinaram aí antes. Você viu? A gente tá muito melhado. E ativos descorrelacionados com o dólar e também com uma certa tese de escassez, né? Poderia dizer commodities como um todo, mas vou trazer um outro touro, uma outra tese diferente. Todo o setor de DeFi, que é um bom touro aí para a semana, por alguns motivos. Primeiro, com toda essa quebradeira que a gente viu no mercado cripto, todas essas quedas, a gente não viu nenhum aplicativo de finanças descentralizadas, que são esses bancos construídos em blockchain. A gente não viu nenhum passar por um perrengue. Todos sobreviveram bem, o que é inimaginável no mercado cripto de 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Uma semana em que os ativos caíram na magnitude que caíram, a volatilidade que a gente viu, o aumento de volume que a gente viu no mercado, a gente veria muito aplicativo, muito banco cripto quebrando e apresentando uma fragilidade muito grande no momento que fosse estressado como foi estressado nessa última semana. Acho que esse é o primeiro ponto, valida muito a tese e valida a robustez que o DeFi se tornou ao longo desses últimos anos, como eles evoluíram muito em infraestrutura e qualidade, tá? E é uma tese muito forte que a gente construiu lá na Mercúrio, que a gente vem batendo bastante a tecla para 2026. É uma tese muito forte dentro desse processo de regulamentação do mercado cripto. Acredito que vai ter uma intersecção cada vez mais forte das finanças em blockchain com as finanças tradicionais,
com grandes bancos, grandes fintechs, grandes empresas integrando o mercado cripto da melhor forma possível dentro dos seus produtos, dentro dos seus negócios. E o inverso também, empresas de cripto que você utiliza antes a ideia de fazer uma transação, enviar uma stablecoin para fora do país, era uma ideia mirabolante. Você olhava aquilo e falava, cara, o que eu vou ter que fazer? Criar uma wallet, número, carteira, guardar a chave, não sei o quê. Hoje tem aplicativo DeFi que a experiência de um neobank, que é a experiência de uma fintech. Você utiliza ali, você cria login com a sua conta, login e senha, deposita no Pix e quando você vê, você está negociando uma stablecoin em blockchain. E você... é igualzinho utilizar um aplicativo normal. Então, a penetração do DeFi no mercado tradicional e o DeFi se tornando cada vez mais parecido com o mercado tradicional é um processo que a gente vai ver e isso vai expandir a adoção do mercado cripto, tá? Para pessoas utilizando produtos cripto. 5 anos, 8 anos atrás, na verdade, parte da minha família se mudou para a Europa. Era uma dificuldade mandar dinheiro para lá e caro pra caramba. Hoje em dia, a gente troca dinheiro por meio de stablecoins no estalar de dedos, porque é muito mais tranquilo, com muito menos fricção. Isso é só um mínimo exemplo. Por quê? Porque o processo de tokenização ele vai crescer e o processo também de utilização do mercado cripto ele vai evoluir. Hoje você consegue abrir um aplicativo de DeFi ali, você consegue ver quase que um cardápio de renda passiva que a gente chama, né? Então, tem a cripto tal, tem a stablecoin aqui, tem stablecoin de real, tem stablecoin de dólar, que você ganha juros tal aqui, você consegue comprar título do tesouro tokenizado, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, e você utiliza o aplicativo e parece que você está utilizando um aplicativo de um banco normal, às vezes o UX até melhor. Então, acho que o mercado de DeFi, do mercado de finanças descentralizadas, ele deu um salto como produto muito grande ao longo dos últimos 3 anos e ele vai ser esse cavalo de Troia para o mercado cripto expandir em termos de usabilidade, expandir em termos de adoção. É a minha grande tese para cripto para esse ano e talvez para os próximos 2, 3 anos aí. É uma promessa antiga do mercado, mas que parece que está se... É uma promessa que está cada vez mais se tornando realidade, né? Era promessa, uma tese muito forte. Nossa, DeFi é maravilhoso. E aí, se eu utilizar um negócio, era hackeado, travava, a taxa custava $10 para fazer uma transação. E aí, todo dia você ouvia um hack, um colapso diferente do aplicativo DeFi. Então, o mercado, ele não era um mercado nem um pouco amigável. Hoje ele ainda não é tão amigável assim, mas ele é mais amigável do que era no passado. E eu já acho que a gente passou do famoso ponto de não retorno. Acho que a gente já chegou num ponto em que a infraestrutura do mercado está pronta para adoção em massa. Isso é muito importante. Eu acho que de 2024 para cá, a infraestrutura do mercado cripto, o nível dos produtos, de qualidade dos produtos que você interage com o blockchain hoje, atingiu um ponto que está pronto para adoção em massa. Só precisa de um gatilho, de uma regulação, de alguma coisa ali, ou talvez não seja uma explosão, essa adoção em massa, seja um processo que vai durar uma década. Vamos ter que acompanhar. Legal. Bom, deixa eu fechar o bloco dos touros, então, com destaque aqui que vai ficar fora do mercado cripto e do mercado financeiro. Todo mundo falou muito do Bad Bunny com o Grammy que ele ganhou e mais recentemente agora com a apresentação no Super Bowl, mas eu não vou falar do Bad Bunny aqui, vou falar aqui do The Cure, sobre alguém que ninguém falou, né? Assim, o The Cure ganhou no mesmo Grammy que o Bad Bunny ganhou 2 prêmios, 2 estatuetas ali, de melhor álbum de música alternativa, ali com Songs of a Lost World, e também com a melhor performance de música alternativa com a música chamada Alone. The Cure é aquela mesma The Cure lá dos anos 80, né, da banda do Robert Smith, que lançou um disco recentemente, um disco de inéditas, algo que poucas bandas daquela época ainda estão fazendo e o The Cure fez. E é um disco excelente, um disco que eu diria anticarnavalesco. Se você está acompanhando a gente aqui e não gosta de carnaval, eu recomendo... Vini. Eu recomendo bastante que você escute esse último disco do The Cure, que é excelente, ganhou ali o Grammy merecidamente. Eu queria muito fazer essa menção aqui. Eu não estava aqui na semana passada para falar do The Cure, vocês falaram do Caetano e da Bethânia, que também foi super merecido, mas eu também queria falar do The Cure aqui. Então vai o meu touro especial, nosso touro especial aqui para o The Cure, pelos 2 Grammys que venceu nesta última edição. Bom, e com isso a gente coloca um ponto final neste programa. Queria agradecer muito aqui a presença do Gabriel Bills, aqui analista da Mercúrios Cripto, e também Walter Rebelo, da Empíricos Research. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado, Júlia, muito obrigado, gente. Valeu. Isso aí, Júlia. Até o próximo programa. Obrigada, Vini, e obrigada a todos os que nos acompanharam hoje. É isso aí. Fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.